a apresentação agora das artes marciais como ferramenta para autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, que é a nossa proposta, né, de live para a tarde de hoje, ok? Vamos lá. Qual é o objetivo dessa live? Na realidade, né, não vai dar para falar especificamente de uma arte marcial só e passar todas as informações. O objetivo é apresentar para vocês os conceitos, tá? A filosofia que é inerente às artes marciais e proporcionar para vocês que estão participando uma reflexão do que as artes marciais proporcionam para a gente em termos de condicionamento físico, fortalecimento, manutenção física, desenvolvimento psíquico, o trabalho que ela desenvolve, que ela possibilita a gente desenvolver do ponto de vista cognitivo, de absorver a informação, de reter, de processar e devolver essas informações. No que diz respeito ao equilíbrio emocional, que é muito importante na atualidade, diante das situações que a gente vive no nosso contexto social. Então, desenvolver esse equilíbrio emocional para se comportar nas mais variadas situações nos diferentes ambientes. E, efetivamente, o que ela proporciona também é esse contato com a nossa essência, tá? Com o nosso eu interior e, dessa forma, a elevação espiritual. Então, na verdade, a palestra vai tratar de uma série de aspectos das artes marciais que dizem respeito a esses conceitos, mas efetivamente eu quero proporcionar para vocês uma reflexão de repente pensar em usar, em participar, em ter acesso a uma arte marcial, a praticar, mas não só isso, tá? Não quero dizer que sem arte marcial não consigo desenvolver um fortalecimento físico, psíquico, emocional, elevação espiritual. Sim, tem muitas outras ferramentas aí que a gente pode ter acesso. Tivemos outras palestras aqui, outras lives aqui da Ordem Rosa Cruz. Então, cada palestrante está apresentando uma ferramenta e uma oportunidade para vocês terem acesso e pensar, refletir sobre o acesso a essa ferramenta para proporcionar um autodesenvolvimento. E, assim, de repente, se você não quer efetivamente partir para a prática de uma arte marcial, não é necessário também. Não vou radicalizar e querer falar, olha, esse é o caminho, só tem esse caminho. Não, radicalismo gera guerra santa, né? Não é isso. Porque, de repente, você já faz uso, né? Tem desenvolvimento por meio de outras ferramentas, de outras práticas, mas se você entende como que funciona a arte marcial, como que você entender um pouquinho desses conceitos que eu vou abordar, você pode incorporar na prática que você já desenvolve. Você pode incorporar no uso, né, em conjunto com essas ferramentas que você já tem acesso. Então, é a oportunidade de pensar conceitualmente, de refletir e, de repente, ir para a prática da arte marcial ou incorporar esses conceitos na sua prática, tá? Uma coisa bem flexível, bem aberta, bem tranquila. Muito bem. Seguindo à frente aqui, vamos lá, slide, aí. Então, por que também eu estou falando de artes marciais? Vocês viram o meu currículo, tá? Mas eu tenho uma vivência, eu colhi muitos frutos pela prática das artes marciais ao longo da minha vida. Então, eu pensei, puxa vida, eu posso compartilhar essas informações com outras pessoas e, de repente, contribuir com o desenvolvimento, o aprimoramento dessas pessoas, passar um pouco do que eu vivenciei e as pessoas, de repente, incorporar nas suas vidas e terem resultados, como eu tive resultados também. Obviamente, né, a minha postura aqui não é de um guru, não é, né, de uma sumidade das artes marciais, muito pelo contrário. Até a figurinha que eu coloquei aqui nesse slide, né, demonstra que eu estou em um processo de aprendizado também. Estou como esse nenezinho, inclusive careca, igualzinho ele, né? Estou engatinhando aí, aprendendo e crescendo. Mas, desde que eu comecei a praticar e tive contato em vários ambientes de artes marciais, assisti palestras, fiz práticas, tive, né, algumas formações, eu colhi muitos frutos incorporando esse no meu modo de vida, tá? Porque ele ajuda muito a gente agir e reagir às situações de uma maneira diferente. Obviamente que ainda tem muito a crescer, muito a me desenvolver. Meu primeiro contato com as artes marciais foi o Kung Fu. Aos 19 anos, treinei apenas 2 meses. Mas eu já estava numa busca assim, mais voltada para o interno. E o Kung Fu que eu tive acesso,
era um professor que ele focava mais, até ele direcionava para o full contact, tá? Então ele focava mais a competição, já mais o full contact, luta, combate mesmo, a parte externa do Kung Fu, e eu não me motivei a continuar, então eu parei, né? E aí, nessa época mesmo, eu já tive contato com algumas informações, a gente está naquela busca, né? Como a gente fala na MORC, né? Na Ordem Rosa Cruz. A gente é um buscador, né? Buscador do quê? Do aprimoramento, do autoaperfeiçoamento, da elevação espiritual. Tem uma obra que eu li que diz que nós temos uma bússola interna, que ela sempre direciona a gente para a elevação espiritual, para o caminho interno, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é, né, a razão da nossa busca, para a gente se orientar para a verdade, né? Então eu já estava com esse desejo. Aí, aos 22 anos, que efetivamente eu comecei a frequentar mais o esoterismo, a fazer leituras de obras, estudos, me aprofundar mais, né, na questão espiritual. Aí eu li uma obra também de um japonês, ele chamava Hiroshi Seo, e ele mencionava que ele teve contato com o karatê. Depois ele falava de duas artes que ele considerava mais zen, que era o aikido e o tai chi chuan, e ele estava partindo para yoga, é bem interessante. E aí eu me motivei na época. O que acontece? Em questão de arte marcial também, a gente vai com aquilo que mais a gente se afina, tá? Está mais ligado ao nosso perfil naquele momento. E eu fui fazer a busca, né, de conhecer e praticar o Karatê Shotokan, tá? Eu pratiquei, e essa busca aconteceu aos 22 anos, ok? Eu desenvolvi 7 anos de treinamento, mas não sequenciais. Eu parei, voltei, parei, voltei. Aconteciam coisas na vida, a gente tinha que parar, profissão, etc. Aí depois eu resolvi ir para o Aikido, porque eu queria buscar uma arte mais sutil, né? Mais tranquila, porque o Karatê é muito legal, muito interessante. Absorvi muito do Karatê, formação de caráter, de personalidade, me deu uma, assim, me desenvolveu uma postura de coragem, de enfrentamento, mas o Karatê a gente tem o comitê que fala, né? Que são os combates, e eu acabava me machucando um pouquinho, resolvi ir para o Aikido. Então, fui para o Tai Chi Chuan com 49 anos, tá? Estou já há 6 anos no Tai Chi Chuan, é o estilo que eu pratico é da família Yang. Sou formado, né, em instrutor pela Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan. Estudei, treinei com o professor Roque, que faleceu agora de Covid, e com a professora Ângela, que são discípulos do mestre Yang Jun, né, que é o detentor da linhagem do Tai Chi Chuan Yang atualmente. Ok? E estou treinando ainda. Treino agora que voltar, né, no presencial, vou voltar a treinar com o professor Jefferson, que também é da Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan. Eu tenho o ranking 2 pela Associação Internacional de Tai Chi Chuan, tá? Enfim, vamos em frente. Para dar continuidade ao assunto, eu coloquei um vídeo aqui que é para a gente entender efetivamente esse propósito místico e filosófico das artes marciais. Então, eu vou rodar o videozinho e depois eu vou explicar com base, né, nas informações que tem num livro de Aikido, ok? Então, vamos lá. Akira Kurosawa é considerado por muitos o maior diretor do cinema japonês de todos os tempos. Sua relação com as artes marciais pode ser percebida a partir do seu primeiro filme, Sugata Sanshiro, de 1943, que retrata a relação do lendário judoca Shiro Saigo com seu mestre, Jigoro Kano, o fundador do Judo. Mas sua obra maior foi Os Sete Samurais, um dos maiores filmes de todos os tempos. É sobre uma passagem desse filme que eu irei discutir com você hoje, no nosso encontro na Vida Kung Fu. O filme Os Sete Samurais, no original Shichinin no Samurai, foi lançado no dia 26 de abril de 1954 no Japão. É a obra mais famosa de Kurosawa. Sua importância é tão grande para o cinema mundial que este filme foi refilmado 6 anos depois em Hollywood sob o título Sete Homens e um Destino, que por sua vez teve um remake em 2016. Além disso, Os Sete Samurais inspirou várias produções como a animação Vida de Inseto, Django, de Quentin Tarantino,
Matrix Revolutions, da trilogia Matrix, As Duas Torres, da trilogia O Senhor dos Anéis, Star Wars, de George Lucas, Mad Max, de George Miller, O Resgate do Soldado Ryan, de Steven Spielberg e Os Vingadores da Marvel. Os Sete Samurais conta a história de uma aldeia de camponeses que decide contratar um número mínimo de samurais para protegê-los da ameaça de um grupo de bandidos. A cena que iremos discutir dizem respeito ao processo de avaliação para a contratação de 3 desses samurais. O primeiro candidato tem seu Kung Fu ainda imaturo. Ele é representado por um camponês que fingia ser samurai por meio de um documento furtado. Ele é fisicamente forte, mas sob o ponto de vista estratégico, ele é uma criança. Desprevenido, ele se expõe a um teste numa situação desfavorável, já que se encontrava bêbado, sem condições de apresentar o seu melhor. Ele confiava exclusivamente na sua força, desconsiderando outras capacidades mais importantes. Explosivo, impressionava apenas outros lutadores imaturos como ele. O segundo candidato é um exímio samurai com Kung Fu Manifesto. Sua habilidade marcial é impressionante e o seu tempo de reação ao desafio é perfeito, mas ainda está submisso às circunstâncias. Já o terceiro candidato é aquele que representa um alto grau de Kung Fu. Sua habilidade não está no físico, pois sabe evitar uma agressão. Sua conduta é relaxada e alegre, pois consegue fluir conforme cada momento de mudança. Se adapta e não se submete à violência. Os Sete Samurais mostra com muita sensibilidade o mundo das artes marciais, onde as situações do dia a dia são uma extensão das grandes batalhas e vice-versa. Caso você queira saber mais sobre o tema, escreva nos comentários. Assim poderemos trocar ideias sobre... Pois muito bem, então, aí já é o suficiente. Eu resolvi deixar desde o começo porque ele indica alguns filmes que são fantásticos. Eu já assisti todos e recomendo para vocês também esses filmes, tá? E aí a questão é o seguinte, o que é retratado no filme, a postura desses 3 guerreiros, desses 3 samurais, é o que eu quero mostrar para vocês e trabalhar um pouquinho essa informação, que ela também está em um livro de Aikido, que eu deixei a citação aí do Viladorata, tá? Depois tem nas referências aqui da apresentação. E ele apresenta um pouco, explica esse comportamento desses 3 guerreiros. E, na verdade, as artes marciais, ela visa chegar naquele terceiro nível, no nível do terceiro guerreiro, ok? É um ponto. Então, a postura do primeiro guerreiro, tá? Ele encontra-se no nível material, tá? Físico, onde não tem controle sobre o seu destino. Então, ele é joguete de destino. Quantas vezes a gente já se colocou nessa situação? E a gente quer levar tudo no peito, na raça, e às vezes a gente enfrenta um desafio, nem está preparado, mas a gente acha que está pronto para aquilo lá, e está à mercê de tudo que acontece, que nem no próprio filme. O samurai, ele foi enfrentar a situação, ele se achou o senhor da situação, preparado para tudo, e ele não estava, ele tinha que se desenvolver muito para enfrentar uma situação daquela. Se efetivamente fosse uma arma, né, que ele estivesse usando ali, ele tinha matado. Era uma espada de madeira ali, porque era um teste para recrutar samurais, ok? Efetivamente no filme. E, inclusive, ele estava bêbado, né? Então, quantas vezes na sociedade a gente não vê as pessoas à mercê do que é oferecido e sem controle, certo? Sem controle de nada. E aí, nos exageros, comendo demais, bebendo demais, à mercê de uma série de vícios e diante do que é apresentado na sociedade, muitas vezes dando aquelas cabeçadas, né? E saindo machucado. Então, essa é a postura do primeiro guerreiro. Aí, do segundo guerreiro. O segundo guerreiro, ele já apresenta algum desenvolvimento. Ele já se elevou, tá? Então, está à altura da situação, sempre alerta e consciente do que o cerca, então ele já está num estado de presença, ok? Mas ele ainda tem aquela necessidade de se impor e vencer constantemente seus inimigos até encontrar alguém mais forte. Então, é aquele indivíduo que já se desenvolveu, ele já consegue ter um domínio de si,
está ainda mais na esfera mental ainda, né? Mais na esfera mental, efetivamente não está naquele contato com a essência espiritual, fazendo prevalecer o tempo todo e dominando o mental, e do mental o físico. E ele tem aquela necessidade de fazer prevalecer o ego, ou seja, ele quer competir, ele identifica o desafio, ele está centrado, ele confia na sua capacidade e ele se expõe ao desafio, ok? Quantas vezes a gente também não se coloca nessa situação, ou muitas vezes, muitas pessoas a gente encontra na sociedade assim, ainda o tempo todo querendo enfrentar desafio, querendo provar para si e para os outros, né, que ele é capaz, que ele pode, ok? E às vezes menospreza uma situação que, na verdade, nas artes marciais, mais à frente a gente vai falar, que a gente deve desenvolver a postura de respeito. Sempre alguém tem algo a agregar, sempre alguém, às vezes, tem algum conhecimento diferente, e às vezes a gente pode perder. Aí essa competição, quando você entra e perde, às vezes você sai mal, porque você entrou efetivamente para competir, tá? Então, qual seria a essência das artes marciais? O que visa, do ponto de vista místico e filosófico? Atingir o comportamento e o perfil desse terceiro guerreiro, ó. Ele não precisa de força para vencer, ok? Ele vive no mundo da compreensão e da intuição, ou seja, ele desenvolveu a sua percepção, ele está conectado com com a sua essência, e a sua essência conectada com a energia do todo, do universo, ok? Ele não precisa provar nada, ok? Ele não quer competir, ele não tem necessidade de ficar provando, ele tem consciência do que ele é e do que ele quer, embora ele não tenha medo, ok? Então ele não se expõe, não é porque ele tem medo, não é porque ele foge da batalha do desafio, mas é porque ele tem coragem, e coragem até de assumir que ele não precisa mais se expor. Ele não se arrisca inutilmente. Tá? Então vamos entender isso aí corretamente, porque de repente falar, então, o cara que fica fugindo de tudo, surgiu um chefe novo no serviço, eu vou fugir e falar que eu estou desenvolvido igual o terceiro guerreiro. Não é assim também, ok? Porque as situações que são colocadas, muitas vezes você tem que ter um enfrentamento, e ele está preparado para isso, o terceiro guerreiro. Mas é quando o desenvolvimento dele é tal que ele não fica procurando essas situações que ele tenha que se desgastar, ele tem que se desafiar a situação, combater o tempo todo. Quando surgir, ele está preparado, ele está centrado, tá? Ele está no estado de presença, ok? Mas é diferente dele estar procurando, eu vou procurar o desafio, eu vou procurar a luta porque eu estou preparado e eu vou provar para todo mundo. Não, é a coisa, ele tem equilíbrio. Tá? Ele desenvolveu o equilíbrio e ele caminha na vida naturalmente. Se aparecer problemas, ele vai lidar, contornar, se adaptar a esses problemas, mas ele não vai ficar procurando e criando os problemas, né? Criando karma, ok? Vamos lá. Quando a gente fala místico e filosófico, ok? Artes marciais, a questão mística remete ao secreto, ao oculto, e as artes marciais têm essa questão de trabalhar a energia vital. No chinês fala-se Qi, né? CHI. O japonês trata como Ki. E aí eu pego e mostro para vocês essa figura que eu extraí do livro do Wagner Bull, ok? E ele mostra o aikidoísta concentrado transforma-se em uma esfera, ok? Uma esfera energética, tá? Uma esfera de proteção, uma esfera de domínio de raio de ação. Ok? Então, ele emana em torno de si uma atmosfera fluídica magnética positiva e de proteção. Por quê? Porque ele aprendeu a se concentrar, aprendeu a focar, absorver essa energia e fazer ela fluir. Ok? E ele se desenvolve, lembrando ali do terceiro guerreiro, com essa percepção. Que é interessante que eu lembro uma informação quando eu estava estudando para o instrutor de Tai Chuan, que em uma das aulas teóricas lá, foi muito comentado por um dos professores, que quando a gente treina arte marcial, o treinamento leva a gente a esse estado de presença, tá? E esse estado de presença e conexão e absorção da energia vital e fazer essa energia vital fluir. E quando a gente sai da academia, né, desenvolve, se condiciona nesse comportamento, a gente sai da academia para a sociedade e a gente caminha. Tá? Principalmente quando você faz a prática na academia e costuma fazer em casa também. E você vai com esse comportamento para a sociedade, você tem um estado de alerta, um estado de presença, e você emana uma energia também
que você consegue afastar de você coisas ruins, ok? Então, o que acontece nessas aulas teóricas, era muito comentado, falou, ó, muitas vezes essa postura de alerta, de presença, de foco no centro, da energia fluindo, muitas vezes a gente evita dos bandidos, dos assaltantes, que eles ficam olhando, identificando na rua quem está desatento, quem está para baixo, quem está no mundo da lua, quem não está no estado de presença, porque eles também são espertos, eles não vão fazer de vítima uma pessoa que está na presença, está alerta. Então, a gente consegue evitar muitas situações por conta disso, ok? Por essa esfera que é criada em torno da gente, por essa energia, por esse campo magnético. E aí a gente começa a entender por que da arte marcial ser considerada mística, ok? Esse campo fluídico aí, magnético, dá para explicar, não é nada sobrenatural, não contraria as leis naturais. A física quântica, como já foi abordado aqui em uma das lives, pode explicar muito bem isso aí, ok? Outra coisa que eu coloco aqui para vocês, também está no livro do Wagner Bull, é o precursor, aí, o criador, na realidade, do Aikido, Morihei Ueshiba. E aí, esses mestres, eles costumam fazer algumas demonstrações para a gente, que a gente fala, caramba, cara, isso é muito louco, né? Como que o cara chega nesse ponto aí de, né, com um simples golpe, uma pessoa franzina, fraca, de idade, projetar pessoas, ou fazer essa prática aí que ele está demonstrando, que é o enraizamento. Então, o enraizamento significa o quê? Ele consegue absorver energia aqui, que ele é japonês, né? Então ele fala aqui, até o ideograma aqui do PowerPoint é da energia vital Ki, energia que está no universo, prana, do yoga, etc, né? E ele consegue, né, absorver essa energia, concentrar e fazer o peso dele se multiplicar diversas vezes, e 4 pessoas ali, até puxando, né, com corda e empurrando, não tira ele do lugar, ok? Então, para a gente ver o que é você desenvolver esse estado de presença, conexão com o universo, absorver essa energia e saber canalizar, tá? Muito bem. E aí uma coisa também bem interessante do ponto de vista místico, que também está no livro do Wagner Bull, que ele diz o seguinte, uma parte do livro. O mestre dele, né, do autor, revelou-lhe que quando entra em um auditório para proferir um discurso, ele sente exatamente quais pessoas estão ali para ouvi-lo e quais a que apenas querem atacá-lo. E isto sem nada dizer ou olhar, simplesmente sente. Então, o mestre do Sensei Bull dizia isso aí para ele, tá? Que ele sente do ambiente, ele está conectado, a percepção amplia e energeticamente ele sente e consegue fazer a leitura das pessoas que estão no ambiente e identificar aquelas que estão ali, né, de bom grado, para absorver. E é interessante como, né, as pessoas, por meio da arte marcial, podem se desenvolver a percepção e fazer a leitura do todo e, assim, do perfil das pessoas com quem ela está tendo contato, ok? Então, falando um pouquinho das origens aí das artes marciais, tá? Bem sinteticamente também, ok? Isso aí que seria uma palestra de cada um. Então, começou tudo com quem? O Bodhidharma, né? O Bodhidharma, um monge da Índia, ok? E ele praticava uma arte marcial chamada, aqui em sânscrito, o desgrama ali em sânscrito aqui, né, meu? Então, vamos lá, ó. Vajramushiti. Essa arte marcial que ele praticava na Índia, as minhas fontes aqui, meus estudos, demonstram que ela remonta a 5.000 anos antes de Cristo, tá? E aí o Bodhidharma, que também é chamado lá no Japão de Daruma, tá? Ele se deslocou da Índia para fazer aí um trabalho aí de desenvolvimento, de disseminação, tá? do budismo, ok? Lá no Templo Shaolin. E ele foi para o Templo Shaolin na China e ele percebeu que o budismo que eles praticavam lá no Templo Shaolin, eles desenvolviam meditação zen, tá? E muito tempo sentado. E os monges no Templo Shaolin, eles ficavam doentes. Aí ele pegou e falou, olha, eu vou implementar as práticas aqui do Vajramushiti, né? Para que vocês tenham atividade física, façam essa energia circular de uma outra forma. Tá? Eu estou parafraseando o que estava no livro, né? Falando do meu jeito.
para que eles não ficassem doentes, porque na realidade os caras estavam com a cabeça lá no céu e aqui na Terra estavam esquecendo, né? Então o desenvolvimento tem que ser integral, né? Físico, mental, emocional e espiritual, tá? Aliás, o Bodhidharma, tá? Pelas minhas fontes, além dele praticar o Vajramushiti, ele era praticante de yoga como um bom indiano que ele era, né? E aí ele começou a desenvolver, no final, o Templo Shaolin, né? Hoje em dia, o Templo Shaolin ele é mais conhecido pelo Kung Fu do que efetivamente pelo budismo, tá? E aí, né, Templo Shaolin. Então, é esse contato que ele teve com os budistas chineses, onde ele trabalhou essa arte marcial, que daí vai, né, se desenvolver o Kung Fu por conta do Vajramushiti a princípio, ok? Então, a origem do Kung Fu, tá? Vem de uma transformação da arte marcial que foi ensinada pelo Bodhidharma. Na sequência, lá na China mesmo, Montanha Wudang, aí tem o monge taoísta Shan Sanfen, tá? Que ele era praticante do taoísmo, um monge, ele vivia na Montanha Wudang, que é onde se desenvolve o Tai Chi Chuan. O Shan Sanfen, né, falando aqui em alguns segundos, ele teve contato com o Kung Fu lá do templo Shaolin, e aí depois ele praticava esse Kung Fu e ele resolveu desenvolver o Tai Chi Chuan, ok? Inclusive a prática que eu estou hoje me dedicando, tá? Mas, enfim, tem muita história do Tai Chi Chuan. Talvez a gente possa, se o pessoal desejar, eu me comprometo até a fazer uma palestra puramente de Tai Chi Chuan, ok? Contar todo esse histórico aí. E aí tem também o Japão, né? Já que eu pratiquei arte marcial japonesa, tá? Eu não conheço das artes marciais coreanas, enfim, mas eu conheço um pouco do histórico da arte marcial que eu pratiquei, que é o Karatê, estilo Shotokan, que foi criado por esse, né, sensei aqui, o Gishin Funakoshi, tá? Então, como que chega, como se desenvolve o Karatê na ilha de Okinawa, no Japão? Ela também é proveniente aqui do templo Shaolin, ok? Então, é proveniente dos ensinamentos, no caso, os japoneses chamam de Daruma. E aí desenvolve-se, né, o Kung Fu, Tai Chuan na China, e lá no Japão, né, o Karatê, mas também tem o Judô no Japão, e outras artes, né? Tem muitas outras que a gente pode falar. No contexto coreano tem o Taekwondo, enfim, mas eu vou falar do que eu sei, do que eu conheço, do que eu vivenciei, ok? Então, eu estou mesclando um pouco de teoria, uma pesquisa acadêmica, junto com a minha vivência pessoal. As artes marciais, elas se dividem em internas e externas. E aí que é interessante, porque poucas pessoas têm essa informação, poucas pessoas conhecem isso, que tem uma diferença, tá? Então, no que diz respeito à arte marcial externa, tá? A exotérica, ou o Eija, ou em algumas obras a gente encontra como o Eidan. Ela é proveniente do mosteiro Shaolin, conforme eu já comentei com vocês, né? Então, ela é proveniente do mosteiro Shaolin budista. E, assim, qual é o trabalho dela? Qual é o foco? É um trabalho mais de força, de rapidez, de potência, tá? Ele é destinado, essa arte externa é destinada à melhoria da eficácia em combate, então ela é focada mais em movimentos mais bruscos, né? Que nem do Kung Fu, o Full Contact que eu pratiquei. O Karatê também é considerado uma arte marcial externa, porque ela trabalha muito físico, né? E ela é muito focada para combate, ela é rápida, ela é veloz, ela é de impacto, né? Tá? Defesa, ataque, né? Na China, ela se subdivide em duas escolas. Então, tem as escolas do norte e as escolas do sul, ok? A respiração nas artes marciais externas, ela é uma respiração mais rápida, tá? Trabalha energia aqui, sim. Eu que treinei o Karatê, tá? Tive a oportunidade de treinar até com o Sensei Sasaki, uma ocasião, foi muito produtivo. Ele focou um treinamento lá, que a gente foi fazer dia e noite de treinamento, chamava-se Gachuco, esse encontro, muito louco, né? Era jovem, quando voltei para casa estava acabado, né? Pálido, transparente. Minha mãe falou, vai internar esse rapaz. Mas do ponto de vista interno, eu cresci muito. Pô, levou a gente assim de madrugada a fazer meditação de meia hora, você entendeu? Então, para quem pensa que a arte marcial é só luta, não é só luta. É uma ginástica? Não é só ginástica. Tem um lado interno.
E essa é a essência da arte marcial, o lado interno, ok? Do interno para o externo. Tá? Só que a gente também tem que tomar cuidado, se partir para um treinamento, e conhecer bem o professor. Né? Em japonês fala sensei, em chinês, em Kung Fu fala sifu, né? No Tai Chuan não tem essas denominações, já chama de professor, instrutor, ok? Conhecer bem se a pessoa é focada, porque às vezes a pessoa parte mais para esse lado externo, ok? Ela quer ir para a competição, está lá ainda no caminho do segundo guerreiro, né? Desafio. Então é legal procurar um professor que efetivamente esteja lá no caminho do terceiro guerreiro. Isso é muito importante, ok? Como que faz ao carregar de energia e descarregar na arte externa? Então é rápido, tá? Você busca a respiração, carrega na região do centro do corpo entre o umbigo e o pubis, tá? Que é chamada no japonês de tanden. E eu lembro que meus senseis falavam, olha, tem que ser igual uma arma, cara. Você carrega e descarrega, né? Inclusive, quando descarrega na arte externa, por exemplo, o Karate Shotokan que eu pratiquei, tem o grito de guerra, né? Que é a manifestação do Ki, chama Kiai, ok? Que já você não vai encontrar isso muito nas artes internas, tá? Então, para vocês verem as diferenças, a respiração é diferente, tá? Também tem esse foco em buscar a energia vital, concentrar e fazer ela manifestar, mas é com uma respiração mais rápida, tá? A descarregar mais rápido também, e o foco mais no externo mesmo, na musculatura, na energia física. E a interna, o Neija, ou chamado também de Neidan em algumas obras, que é considerada arte marcial interna esotérica, né? Ela teve início aqui, né, no mosteiro Wudan, conforme falei, taoísta. Ela é composta por movimentos lentos, né? Olha aí o Tai Chi Chuan, né? Olha aí, né? Sutil, ok? Tá? Movimentos lentos, circulares, suaves, tá? Ela privilegia a flexibilidade sobre a força, ok? Destinados à melhoria da saúde e longevidade. Tá? Muito legal nesse contexto de pandemia aí, tá? Contexto de crise de saúde, e a gente está fazendo essas práticas. A propósito, lá na China, quando começou a pandemia, mostrou na televisão que eles estavam praticando muito um Qigong, que eu vou falar depois, quando eu falar da arte marcial do Tai Chuan, chamado Patuantin, tá? Enfim, para circular energia, cara, para você criar essa atmosfera fluídica saudável, né? E o corpo ficar mais resistente, tá? Muito bem. Então, essa é a diferença. A respiração é lenta, é profunda, tá? A expiração também, ela é lenta e profunda, seguindo os movimentos, tá? Seguindo os movimentos, né? É circular, é longo o movimento, expansivo, flexível, tá? Muito bem. Então, falando um pouquinho das artes marciais japonesas, para entender essa questão filosófica da arte marcial. Esse material, esse slide, eu peguei de uma obra, né, de uma revista O Rosa Cruz, tá? Depois tem nas referências, é um artigo que foi escrito pelo Assunção em 2014, muito legal. Eu li no material que ele é versado na arte marcial do Karate Do, o Shotokan, que é o mesmo que eu pratiquei, tá? Então, Bushido, que a gente ouve muito em filme, né, de luta aí. O que é o Bushido? O Bushido é o caminho do guerreiro, tá? E tem um código de ética. Então, o Bushido ele foi influenciado pelo budismo, né, pelo shintoísmo, por conceitos éticos do confucionismo, tá? E ele concentra quais conceitos? É o que está nesse slide aqui, nesse desenho que eu coloquei no slide. O desenho do slide é referente ao Bushido, tá? Então, olha que interessante. O código de ética dos guerreiros que praticavam, né? Por exemplo, os samurais, e eles seguiam o código de ética do Bushido. Justiça, coragem, benevolência, respeito, sinceridade, honestidade, honra, lealdade e gratidão. Tá? Muito interessante, muito importante, principalmente se a gente incorporar no modo de vida esses 7 conceitos aí, tá? Só que o que acontece? De repente vocês estão pensando aí, né? Pô, mas os caras matavam, né, meu? Os samurais lá, eles eram leais aos shoguns, sim. E aí que tá a parada, né? Os caras seguiam tanto a lealdade e a honra que eles matavam aí
eles praticavam suicídio por meio do harakiri. Então, então esse negócio aí não é muito legal. Realmente, né? Há necessidade de repensar, e aí, né, depois de uma grande mudança no contexto, né, econômico, político lá do próprio Japão, tá? Surge, né, o conceito do Budô, que as artes marciais contemporâneas, tá? Elas passaram a incorporar o conceito do Budô, que Budô significa o quê? Caminho da iluminação. É onde efetivamente você vai trabalhar esses aspectos filosóficos, esses aspectos de autoconhecimento, de fazer a prática da arte marcial e se proteger, se preservar, mas também preservar as pessoas com quem você pratica num dojo, tá? E tirar esse conceito aí agora de lutar até a morte, pela honra, defender alguém e matar o próximo, porque daí foge daquele conceito de elevação espiritual, tá? Por quê? Você vai gerar karma, né? Você vai gerar débito aí para ser resgatado. Então, aqui no Budô, que é o conceito, né, filosófico das artes marciais contemporâneas, isso que é legal. Essa que é a proposta que a gente está passando no encontro de hoje. E até para o pessoal começar a entender um pouquinho, porque às vezes o pessoal fala, eu vou lá numa academia para lutar, para bater, para me machucar. Não, não é arte marcial, não é só isso. É que muito se proliferou aí de informação em relação a UFC, etc., onde é uma competição, né? Ok? Mas se você buscar esse lado de desenvolvimento de elevação, a arte marcial te proporciona isso também, ok? Então, aqui, ó, no caminho da iluminação, que é o Budô, ele trabalha o quê? Disciplina, poxa vida, né? O quanto a gente precisa se disciplinar. Hoje em dia, na sociedade, meu, né? Está vivendo um momento aí, pô, a pessoa ela resiste a usar uma máscara, tá? Pode se contaminar o outro. Quando você faz um trabalho desse consigo mesmo, você tem essa disciplina. Olha, é ruim, mas vamos usar porque é necessário, porque é importante. Você tem a percepção do todo, né? Um preparo mental e espiritual para ser utilizado para vencer os inimigos internos. Então, a maior luta na arte marcial que segue o Budô, né, que é o caminho da iluminação, é lutar consigo mesmo, meu. É você se interiorizar, identificar os seus fantasmas, os seus defeitos, os seus medos, suas fraquezas e trabalhar nelas para se autoaperfeiçoar. É o tema da palestra. Então, ó, vencer o quê? A ignorância, o medo, o orgulho, a vaidade e tantas outras imperfeições espirituais e de caráter. Essa é a proposta, ok? Falando um pouquinho do Karatê, então, extraí isso do livro do Sensei Sasaki, tá? E aí, né, o que acontece? O Karatê, vamos direto aqui ao foco, ele auxilia no desenvolvimento de agilidade, percepção, raciocínio rápido e preciso, boa postura, concentração, responsabilidade, disciplina, liderança, força de vontade, determinação, respeito mútuo, socialização, prevenção e manutenção da saúde, estabilidade emocional, independência, autoconfiança, resistência e o principal, a espiritualidade, tá? Então, eu tive a oportunidade de fazer um treino num evento aí chamado Gachupo com esse Sensei Sasaki. Foi muito produtivo, porque ele já estava num nível lá que a gente percebe do terceiro guerreiro, então ele agregou muito, passou muita informação, eu era muito jovem aí, e essa minha vivência no Karatê me ajudou muito, tá? A ter mais responsabilidade, respeito, tá? Se submeter muitas vezes a uma liderança e procurar entender e caminhar junto, ok? A coragem, vencer medos, ok? Muito bem. O Aikido, tá? É o caminho da harmonia espiritual. Karatê-do, só voltando, significa caminho das mãos vazias no sentido de não usar armas e no sentido também de estar em contato filosoficamente com o vazio, com o todo. O Aikido, caminho da harmonia espiritual. Então, essa passagem que está no livro do Wagner Bu, que foi citada aqui pelo Mitsui Saotome, um sensei, né, um mestre de Aikido, o treinamento correto do Aikido irá silenciar o ego e permitir que o indivíduo descubra as defesas naturais do corpo e da mente, equilíbrio, desenvolve-se a percepção, a atitude estável, com todas as partes ajustando-se às leis naturais. Ou seja, você se coloca na sociedade e consegue conviver, adaptar
se adaptar em cada uma das situações, em cada uma das exigências. Ou seja, você começa a vencer o seu ego, sua mente objetiva. Quem começa a controlar é sua mente subjetiva, sua essência, ok? O Tai Chi Chuan, que é o que eu pratico hoje, e assim, uma das traduções do Tai Chi Chuan, porque Tai Chi significa supremo, e Chuan é a arte das mãos, né? Mãos sem armas. Então, uma das traduções é boxe supremo, tá? O da suprema cumieira, enfim. Então, ó, uma afirmação aqui do Bertazzo é que, no que diz respeito à área da saúde, os chineses demonstram que faz parte da sua cultura desde muito tempo o Tai Chi. Essa arte é praticada em larga escala e se trata de uma verdadeira escola do movimento, ou seja, um ensinamento de psicomotricidade requintado. Você trabalhando no Tai Chi, obviamente você trabalha a circulação de energia, tá? Mas você tem que ter um domínio da mente, um domínio do corpo, uma consciência corporal. Sua consciência corporal e sua inteligência espacial, ela amplia muito. E a inteligência interpessoal, conversar com você. E o Tai Chi Chuan, ele é considerado uma meditação em movimento. Tá? Então, quando você está na prática, é o que os mestres ensinam para a gente buscar a vacuidade, tá? O esvaziar a mente, ter o contato com a essência, sentir a energia e fazer a energia fluir. É o que eles falam, a energia tem que subir pelos pés, se concentrar aqui no centro, né, do corpo, que os chineses já chamam o tanden do japonês, é tantien para os chineses. Tá? Esse ponto é entre o pubis e o umbigo. Tá? A energia se concentra no centro, no tantien, tá? Ela flui pela coluna e se manifesta pelas mãos. Okay? Então, esse exercício que a gente faz. Os praticantes colhem uma série de benefícios físicos, psicológicos, tais como melhoria da coordenação motora, tá? Aumento da força, redução do estresse, ok? Da ansiedade e estados de depressão. Oh, gostei do positivo aí, Marcelo. Se você fizer uma prática dessa, começar a dominar a sua mente, dominar o seu corpo, ter contato com a energia, fazer ela fluir, ok? Você vai começar a dominar, tá? E controlar esse estresse, essa ansiedade, esse estado de depressão. Logicamente, tem estudos, tá? Que indicam que as artes marciais, né? Falando agora do Tai Chi, ela trabalha todo o seu sistema endócrino. Olha que louco, né? Se trabalha o sistema endócrino, é porque o que tem por trás do sistema endócrino, nós, né, que estudamos esoterismo, ocultismo, enfim, tá? Tem os grandes chakras, ok? Então, imagina, muitos dos desequilíbrios, tá? Estudei um pouquinho disso aí em grupos de estudo lá no mestrado em psicologia sobre a depressão, mas é muito profundo esse estudo. Mas eu percebi assim, sinteticamente, né, falando rápido, que tem alguns desequilíbrios metabólicos, né, fisiológicos. Às vezes ele é psíquico e fisiológico, às vezes é só psíquico, mas depois vira fisiológico também e vice-versa, porque está tudo ligado. Agora imagina, se você faz uma arte dessa, você faz circular energia, ela age nos seus chakras e age também no seu sistema endócrino, ela vai equilibrar essa distribuição de hormônios no seu corpo. E muitas vezes vai melhorar a sua ansiedade, seu estado de depressão, por conta desse equilíbrio aí, do ponto de vista espiritual, energético, que acaba fluindo para o sistema endócrino, para as glândulas. Olha aí que legal, né? Como a gente tem que aprofundar o estudo e entender. Aí agora, para fechar, galera, para a nossa alegria, tá? Eu estou até suando aqui, a energia está, né, fluindo solta. Vou passar um trecho de um filme que é para depois emendar com a prática que eu vou passar para vocês, tá? Então segue aí, ó. Pois muito bem. Então esse é um trecho do filme Poder Além da Vida, né? O em inglês chama Peaceful Warrior, né? Que é guerreiro pacífico, né? E aí eu peguei essa passagem aonde o Sócrates, lá o mentor do garoto, que é o Dan Millman, né, que é um caso verídico, essa pessoa existe mesmo, ele é baseado na vida dele, esse filme, ele tem um acidente e tudo mais, é legal, recomendo assistir esse filme e analisar, porque ele traz muitas informações. Peguei esse trecho aonde o Sócrates, que ele chama de Sócrates, né, ele mostra para ele a postura que a gente chama em Tai Chi Chuan de abraçar a árvore. Tá? Então, uma prática super simples, super importante, que te ajuda a te dar um condicionamento, poder do agora,
o Marcelo está postando legal, do Eckhart Tolle. Ele fala, né, o estado de presença, sim. É o autor do filme. Sim, sim. Muito legal, né? Porque ele identificou essa oportunidade de trabalhar essas informações que ele, né, vivenciou e ele publicou nesse livro, né, que é o estado de presença. Esse estado de presença também no Tai Chi a gente chama da vacuidade, tá? E o que é legal também em psicologia, né? Psicologia, quem gosta disso aí, no livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, tá? Ele fala muito do estado de flow, que é o estado de profunda imersão. É muito legal, tá? Então, essa postura aí, que é abraçar a árvore, já começa a trabalhar a circulação de energia e você já começa a trabalhar esse estado de presença e condicionar. Ela normalmente antecede ou termina, finaliza um treino de Tai Chuan, que é considerado um Qigong. Qigong são exercícios de circulação de energia. O Pato Antin, que eu falei para vocês que na China praticaram aí para proteger, para vitalizar o pessoal em relação à Covid, é um exercício de Qigong também, tá? É lógico que a gente não vai fazer os exercícios mais longos, mas o abraçar a árvore é um que dá para a gente trabalhar aqui. Eu vou mostrar para vocês como faz, vocês podem fazer em casa. Detalhe, uma coisa que tem que começar a pensar, dói a perna, dói braço, dói. Tem que controlar a coluna, no início é tudo dolorido, tudo complicado. Tem que controlar a respiração, tem que controlar a mente, mas é a gente começar a ir para o estado do terceiro guerreiro e se colocar senhor do nosso destino. Eu lembro que um sensei de Aikido uma vez falou para mim, eu estava fazendo treino e não conseguia fazer o rolamento pela esquerda. Ele pegou, me chamou e falou assim, eu falei, não estou conseguindo. Ele falou, não, eu falei, eu não consigo a esquerda, eu sou destro. Ele falou, olha, você tem que começar a mostrar quem manda em você. E não é o seu corpo que manda em você, não é esse pensamento que manda em você, mas é o que está lá no seu interior. Então, você tem que também começar a mudar a verbalização. Ele fez um trabalho de PNL comigo, né? Programação neurolinguística. Ele falou, começa a falar, não estou conseguindo, mas vou conseguir. Tanto é que depois, cara, dessa chamada, né, meu? É por isso que é legal exercício de humildade dentro de uma academia, dentro de um dojo de arte marcial. Eu comecei a seguir o que ele falou e começou a sair. Você vê, às vezes a gente se coloca numa zona de conforto, numa zona limítrofe, e a gente não quer sair. E a arte marcial ela ajuda a gente a sair disso aí, entendeu? Então dói, tá? Não precisa fazer a postura muito baixa, igual o cara fez no filme, igual eu estou fazendo. Ó. Pô, cara, eu subi aquela pedra do baú, me deu vontade de fazer. O guia estava com o meu celular, ele começou a fotografar. Tá? Então eu vou mostrar essa, e já na sequência aqui, depois eu vou mostrar a 6A, que é mais praticada no karatê, no aikido, nas artes marciais japonesas. A 6A é legal também, você faz sentado, mas você faz sentado em cima dos seus calcanhares. Dói, né? É difícil no começo, tem que controlar a mente, né? Outra coisa que eu aprendi também fazendo um curso de meditação, tá? E aí o budista que estava dando o curso, ele falou, olha, muitas vezes as pessoas fogem de meditação, de uma postura, de meditar, ela fala, não consigo, eu sou um cara agitado, eu sou uma pessoa agitada, eu não consigo parar, ficar sentado, paralisar meu corpo, minha mente. Cara, é porque você entrou nessa alta frequência, nessa vibração louca, e às vezes não consegue dormir, fica igual o cara do filme, né? Porque tá naquele, até o SPA que fala, né? Síndrome de pensamento acelerado. E aí você precisa começar a trabalhar isso aí, assumir o controle de si, cara. Mas você não consegue meditar, não é porque você é um cara agitado, você é um cara dinâmico, proativo. É porque você não tem controle de si. Então é legal começar a fazer esses exercícios para assumir o controle de si, né? Então eu vou mostrar rapidinho os dois. Tá? Então vamos lá, galera. Quem tiver afim aí, ó, eu vou começar aqui a postura do abraçar da árvore, depois eu faço o 6A e dou uma explicada. Ó, a árvore você tem que deixar, né? Os seus pés paralelos, na abertura aqui, na largura do ombro, ok? Aí você vai deixar a sua coluna ereta, então você tem que encaixar o quadril aqui, ó. E tirar essa curvatura da coluna, deixar ela ereta, tá? E a cabeça aqui esticada, que nem um fiozinho saindo aqui de baixo e um fiozinho puxando para cima, tá? Daí você, né, joga o peso do seu corpo levemente para o seu... a gente fala fontes borbulhantes, né? Como que chama isso aqui? Metatarso. Do metatarso, né? Que é essa bola aqui do pé, esse redondo aqui do pé, tá? Que é as fontes borbulhantes onde vai subir a energia, ok? Então, ó, encaixou o quadril, aí ombros para baixo, ó. Peso do ombro para baixo.
o peso dos cotovelos para baixo, como se você estivesse carregando um balde com água aqui, ó. E aí você fecha esse círculo aqui, ó. Tem que ficar formando um círculo os seus braços, tá? Respiração no tantien, que é entre o umbigo e o pubis, tá? 4 dedos abaixo do umbigo aqui, ó. E aí você, olhar aberto, não olhando lá para o infinito, nem olhando curto, olhando no meia distância. E respiração, inspira, né? O seu abdômen, ele expande, e expira, né? Ele encolhe. E você vai sentindo essa energia entrar aqui no tantien e fluir. Quem não está sedentário, né? Não está praticando aí muito tempo, nada, não precisa abaixar tanto. Tá? À medida que você vai treinando, vai condicionando, você abaixa mais, porque é um exercício que a gente fala, né? Que é exercício resistido. Você jogar a força do seu corpo contra a sua musculatura e se desenvolver. No treinamento, no condicionamento, não vai se arrebentar também. A arte marcial é para você se preservar, para você se conhecer. Então faz mais em pé, dá uma quebrada leve aqui no joelho, ó, para entrar na postura que a gente fala do cavaleiro, né? Quebra levemente, né? Coloca a intenção também na energia, tudo, que é o que vale muito a intenção. E faz mais em pé, tá? Funciona também. Não sei o tempo aí, ó. As costas ficam, né? Você encaixa o quadril e tira a curvatura da coluna aqui, ó. Depois eu falo das sensações, da questão mística dessa postura, tá? A outra aqui, ó. Essa eu gosto demais, meu, demais. É a 6A, tá? Você junta dedão com dedão do pé, né? Coluna ereta, uma quebradinha aqui no queixo, mão esquerda embaixo da direita. Eu só falo algumas horas que a mulher tem que inverter, né? Direita embaixo da esquerda, ok? Mas coloca a intenção. E junta os polegares e coloca na direção do tanden, né? Do japonês, tantien do chinês. Essa você pode fazer de olho fechado, tá? Tá com dificuldade de fazer essa postura? Ó, pega uma almofadinha, põe aqui no calcanhar, né? Você já tá num tapetinho macio e inspira pelo abdômen, ele expande, a energia entra, você faz ela circular, sair pela raiz dos olhos e entrar aqui de novo e circular. Ok? Muito bem. Tá com dificuldade, tem também o semilótus, tá? Cruza as pernas, senta e pode pôr a mão aqui também ou as palmas das mãos nos joelhos. Tá? Coluna ereta, respiração também pelo tantien, tá?